Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, dia 21 de abril, na liturgia nós temos o quarto domingo do tempo da Páscoa. O quarto domingo onde nos é trazido na liturgia o evangelho do bom pastor. Jesus, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E no evangelho diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço meu Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Meus irmãos, e aqui nós temos exatamente, quando se diz que é pastor, curiosamente, quando se diz que é pastor, ele já é o pastor das ovelhas. Ele já é aquele que conduz as ovelhas. Mas Jesus não diz que ele é apenas pastor. Ele é o bom pastor. Porque o pastor, ele está ali para poder conduzir. Mas Jesus, ele é o bom porque ele não apenas conduz e direciona, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ovelhas que sou eu, que é você, e que muitas vezes somos rebeldes e desgarrados e fugimos e nos colocamos em perigo. E o bom pastor, ele vai ao encontro. E não é sobre o bom pastor que um dia deu a vida na cruz, mas é sobre o bom pastor que permanece dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o bom pastor que permanece dizendo, que permanece cuidando, que permanece orientando. É o sacrifício que se repete a cada Santa Missa. E é preciso que nós ouçamos a voz do bom pastor. Jesus diz que ele nos conhece e nós o conhecemos, as suas ovelhas o conhecem, ouvem e sabem pela voz que é ele. E nós precisamos nos deixar conduzir pelo Senhor. Ao contrário, aquele que é mercenário, quando o lobo vem, ele não se coloca à frente, ele não está ali para poder defender. Importa ele. As ovelhas, cada uma que se virem, ainda que sejam indefesas, ainda que não consigam, que precisem de orientação, mas ele simplesmente deixa. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E aí, enquanto ontem, durante a liturgia das 18, que já é a liturgia do domingo, eu participava da Santa Missa, e tem um canto dentro da liturgia, um canto litúrgico, da Santa Missa, que ele diz: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ele não tem outro ofício, a não ser diariamente ser esse mediador, ser exatamente esse que se entregou pelos meus e pelos seus pecados. Aquele que diz: Pai, eu vou trazer de volta. E é interessante quando o Senhor diz que tem algumas ovelhas que não são desse aprisco, mas que Ele também irá buscá-las para que seja um só rebanho, que seja um só povo. Meu irmão, o bom pastor, aquele que de fato deu a vida pelas suas ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, diariamente Ele deseja nos acalentar, diariamente Ele deseja nos amar. É preciso que nós nos deixemos ser amados pelo Senhor. É preciso que nós nos deixemos ser conduzidos pelo Senhor. E aqui, fazendo uma diferença, Ele não é só pastor, Ele é o bom pastor. Porque na nossa vida, às vezes, a gente elege alguns pastores, pessoas que nos conduzem, que nos direcionam de alguma forma, mas que na hora do sacrifício não estariam dispostas, que não levaria até as últimas consequências a condução de cada um de nós para a salvação, para a vida eterna, que não estariam dispostas a pagar o preço do resgate. E que a gente compreenda
que existem sim pastores para conduzir o rebanho aqui na terra, mas o bom pastor perfeito, o Cordeiro imolado, é nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós tenhamos sempre em mente a docilidade, a compreensão de ouvir e seguir a voz do Mestre. Estamos iniciando mais uma semana. Talvez você é uma ovelha ferida, desgarrada, e ferida inclusive pelos irmãos de caminhada, e ferida inclusive às vezes por um pastor que dizia que era pastor, mas lembre-se, o bom pastor, aquele que não nos decepciona, aquele que não falha nunca, nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, existem aqueles que foram separados, a quem o Senhor concedeu a missão de ajudar terrenamente a conduzir o rebanho, mas que também são ovelhas, que são cuidadas pelo Senhor. Então que nós não tiremos os olhos do bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, oremos uns pelos outros, porque são tempos difíceis, são tempos de provação. E às vezes, de tanto olhar para o irmão, a gente esquece e acaba tapando os ouvidos para não ouvir a voz do Mestre que deseja nos conduzir e nos guiar diariamente. Que Deus abençoe.